Jesus realmente existiu? Será que Jesus de Nazaré, que foi chamado de Cristo, existiu como um ser humano real? Será que o homem Jesus Cristo, mencionado por 1 Timóteo 2,5, realmente existiu? As fontes históricas normalmente discutidas caem em três categorias principais: clássica, isto é, greco-romana, judaica e cristã. Mas quando as pessoas perguntam se é possível provar que Jesus de Nazaré realmente existiu, como diz John P. Meyer, a ideia é de que a evidência bíblica para Jesus é tendenciosa, porque é envolta em um texto teológico escrito por crentes comprometidos. O que as pessoas que fazem essa pergunta realmente querem saber é: existe evidência extra-bíblica para a existência de Jesus? Eu acho importante ressaltar que as fontes históricas mais importantes e de melhor qualidade sobre Jesus estão reunidas no Novo Testamento. Como diz o filósofo e teólogo William Lane Craig em seu livro Em Guarda, as referências sobre Jesus encontradas fora do Novo Testamento tendem a confirmar aquilo que lemos nos Evangelhos, mas não dizem nada, na verdade, que seja novo. Portanto, o foco da nossa investigação deve repousar sobre os documentos que se encontram no Novo Testamento. Ora, eu descobri que muitos leigos não entendem esse procedimento. Eles acreditam que se você analisar os próprios escritos do Novo Testamento, em vez de recorrer a fontes externas ao Novo Testamento, então você estará de certa forma andando em círculos, usando a Bíblia para provar a Bíblia. Se você sequer citar uma passagem extraída do Novo Testamento, eles pensarão que você de algum modo está cometendo uma petição de princípio, por pressupor que o Novo Testamento é uma fonte confiável. Mas isso não é de forma alguma o que os historiadores fazem quando estudam o Novo Testamento. Eles não estão tratando a Bíblia como um livro sagrado, inspirado, nem tentando provar que ele é verídico apenas por citá-lo. Antes estão tratando o Novo Testamento como qualquer outra coletânea de escritos antigos e investigando se tais documentos são historicamente confiáveis. E eu devo dizer uma coisa: esses historiadores não são cristãos em sua maioria. Você tem historiadores cristãos, você tem historiadores de outras religiões, mas também historiadores extremamente céticos, ateus e agnósticos. William Lane Craig continua dizendo: as pessoas que insistem em evidências extraídas de fontes escritas exclusivamente externas ao Novo Testamento, eles não sabem o que estão nos pedindo. Estão exigindo que ignoremos as fontes primárias mais antigas sobre Jesus, as do Novo Testamento, em favor de fontes posteriores, secundárias e menos confiáveis, o que é uma loucura arrematada em termos de metodologia histórica. Porém, nesse vídeo e nos vídeos a seguir, eu vou explorar o que dizem os escritos greco-romanos e judaicos sobre a pessoa de Jesus. Tácito, ou mais formalmente Caius Cornélius Tácitus, foi um senador romano, orador e etnógrafo, e um dos maiores historiadores romanos. Seu nome é baseado na palavra latina Tacitus, que significa silencioso, a partir do qual nós temos a palavra portuguesa Tácito. Curiosamente, a sua prosa compacta usa o silêncio de uma forma magistral, e um argumento para a autenticidade da citação sobre Jesus que lhes vou apresentar é que está escrita em um verdadeiro latim taciteano. Mas primeiro vou lhes dar uma pequena introdução. A última grande obra de Tácito, intitulada Anais, escrita entre 116 e 117 d.C., inclui uma biografia do imperador Nero. Em 64 d.C., durante o incêndio em Roma, Nero foi suspeito de secretamente ordenar a queima de uma parte da cidade onde ele queria realizar um projeto de construção. Então ele tentou transferir a culpa para os cristãos. Esta foi uma oportunidade para Tácito mencionar os cristãos a quem ele desprezava. Isto é o que ele escreveu. O seguinte trecho foi traduzido do latim para o inglês por Robert Van Voorst. Nem o esforço humano, nem a generosidade do imperador, nem o apaziguar dos deuses puseram fim à crença escandalosa de que o incêndio tinha sido ordenado por Nero. Portanto, para acabar com o boato, Nero substituiu como culpados e punidos nas formas mais incomuns os odiados por seus atos vergonhosos, a quem a multidão chamava cristianos.
O fundador deste nome, Cristo, ou Christus em latim, tinha sido executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Reprimida por um tempo, a superstição mortal irrompeu novamente não só na Judéia, a origem deste mal, mas também na cidade de Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas de toda parte se reúnem e tornam-se populares. A concisa declaração de Tácito sobre Christus corrobora claramente o Novo Testamento sobre certos detalhes históricos da morte de Jesus. Tácito apresenta 4 peças de conhecimento exato sobre Jesus. A expressão Christus, usada por Tácito para se referir a Jesus, era uma maneira distintiva como alguns se referiam a ele, apesar de Tácito tê-la entendida como um nome pessoal em vez de um epíteto ou título. Este Christus foi associado com o início do movimento dos cristãos, cujo nome se originou do seu. Christus foi executado pelo governador romano da Judéia, e o momento da sua morte foi durante o governo de Pôncio Pilatos sobre a Judéia, durante o reinado de Tibério. Pilatos governou a Judéia de 26 a 36 d.C., como declarado pela Pedra de Pilatos, descoberta em 1961, enquanto Tibério foi imperador de 14 a 37 d.C. Com base nisso e em outras considerações, muitos estudiosos do Novo Testamento datam a morte de Jesus em 29 d.C. Tácito, como os autores clássicos em geral, não revela no texto a fonte ou fontes que ele usou. Mas isso não deve diminuir a nossa confiança nas afirmações de Tácito. Não há dúvida de que Tácito era bem informado como historiador e nunca dado a escrita descuidada. Tácito provavelmente teve acesso a arquivos através de seu status, quer como procônsul da Ásia, como senador, ou como muitas vezes é esquecido, a partir de seus contatos como um sacerdote de alto escalão da religião romana. Nós sabemos que em 88 d.C. ele tornou-se um membro do Quindecimviri Sacris Faciundis, o Conselho dos 15 para a realização de sacrifícios, que era uma organização sacerdotal encarregada, entre outras coisas, de supervisionar a prática de cultos estrangeiros tolerados oficialmente na cidade de Roma, e de enfrentar a necessidade crescente de distinguir o cristianismo ilícito do judaísmo lícito. Ou, dada a resistência judaica a medidas opressivas tomadas por Roma, pelo menos para manter uma estreita vigilância sobre a evolução dentro do judaísmo. Portanto, não se pode dizer que Tácito não tinha acesso às informações que ele mencionou. Dessa forma, a declaração de Tácito sobre Christus é uma corroboração independente do Novo Testamento sobre 4 detalhes históricos sobre Jesus. Primeiro, que a expressão Christus, usada por Tácito para se referir a Jesus, era uma maneira distintiva como alguns se referiam a ele. Segundo, que o nome de Christus foi associado com o início do movimento dos cristãos. Terceiro, ele foi executado pelo governador romano da Judéia. E quarto, que o momento da sua morte foi durante o governo de Pôncio Pilatos sobre a Judéia, durante o reinado de Tibério em cerca de 29 d.C. No próximo vídeo vou falar sobre outra evidência histórica da existência do homem Jesus, o historiador Flávio Joséfo, e analisar quais características podemos aprender sobre Jesus a partir desses escritos.